Pergunta: se nós temos pouca participação de negros no cinema, na televisão e na literatura nacional, bastaria trocar a cor dos personagens ou dos atores para termos uma representação realmente digna dos afro-brasileiros? Eu tenho algo bem grande para te mostrar. E eu deveria mudar essa vinheta e colocar uma musiquinha, mas beleza. Bora lá. Essa é uma questão bem interessante para reflexão. Nós sabemos que a população negra no Brasil é mais de 50%. Mas qualquer um que tenha acesso à televisão, à literatura e outras formas de representação simbólica já deve ter notado que poucas vezes um negro aparece. Diante desse quadro, o que fazer? Será que basta tirar personagens brancos e colocar personagens negros? Eu acredito que mais importante do que isso é você garantir também a valorização de aspectos da cultura afro-brasileira. E eu posso apresentar um exemplo muito bom para vocês aqui. Aliás, um exemplo bacana. Um exemplo que eu vou apresentar para vocês é a releitura de um conto de fadas clássico, uma obra de literatura infanto-juvenil publicada em 2013 pelo Rubem Filho, chamada Pretinha de Neve e os Sete Gigantes. Pretinha de Neve e os Sete Gigantes. Como o nome sugere, essa é uma obra que faz uma referência ao conto de fadas clássico da Branca de Neve. Não só esse conto de fadas, na verdade. Quem lê o texto percebe que o autor ele traz elementos de intertextualidade com várias outras obras da literatura infanto-juvenil. E quem presta atenção só no título do livro, Pretinha de Neve e os Sete Gigantes, vai achar que só mudou de cor a personagem principal. E pronto, temos uma inclusão dos negros na literatura. Mas quem realmente lê a obra percebe que o que o autor quis fazer em Pretinha de Neve vai muito além do que tirar a cor do personagem e substituí-la por outra. Por exemplo, o tempo. O tempo, em uma narrativa de contos de fada, geralmente é um tempo fantástico. Muitos e muitos anos passados, ou há muitos e muitos anos em uma galáxia distante. Ou era uma vez. Sempre tem esse recurso de um tempo que já está bem distante, que faz parte até de um passado mitológico, um passado fantástico. Então, a narrativa de contos de fada tem essa característica que permite você elaborar e construir uma narrativa em torno de elementos fantásticos, o que é bem interessante, que faz parte também das tradições orais de vários países. Bom, em Pretinha de Neve, claro que a narrativa, sendo um conto de fadas, também acontece há muitos e muitos anos passados. O interessante dessa obra é que antes de colocar esse era uma vez ou há muitos e muitos anos passado, a obra apresenta o seguinte: uma pergunta. Vocês sabiam que na África também cai neve? É uma pergunta que convida o leitor a pensar em um dos estereótipos que existem sobre a África, que seria apenas um continente de calor e deserto. Ele coloca uma afirmação no presente para começar uma obra que trata de uma narrativa mitológica. Né? Então você coloca: vocês sabiam que na África também cai neve? Então você aponta para o leitor uma constatação de algo que acontece na África e que poucas pessoas pensam a respeito. Além disso, nós também temos elementos no espaço da narrativa. Bom, se você está falando da África, a narrativa vai ter que girar em torno de elementos do espaço africano. Então, todo o contexto do Pretinha de Neve vai partir do espaço em torno do Monte Kilimanjaro, que é onde a história começa. Então você vai ter tanto a valorização do Monte Kilimanjaro, você vai ter a personagem principal caminhando por um cenário que é típico cenário daquela região da África, e assim por diante. Outro elemento bacana é o modo como os personagens são apresentados. Em Pretinha de Neve, os personagens principais são a Pretinha de Neve, o rei, que é padrasto dela, e os gigantes. Nesse contexto, a Pretinha de Neve é uma personagem bem interessante, bem bacana, bem fácil para as crianças se identificarem, porque ela é bem questionadora. Mas um personagem que também merece bastante atenção é o rei. O rei, ele não é necessariamente malvado, no sentido que a bruxa da Branca de Neve é malvada.
O rei, ele é basicamente um cara preguiçoso, podemos colocar assim. E no final da narrativa ele até tem uma certa mudança, que nós podemos questionar se vale a pena ou não, mas enfim. Você tem essas mudanças nos personagens também. E o enredo, claro, como eu estou colocando aqui para vocês, também tem todas essas diferenças. É um enredo que vai apresentar, primeiro, a Pretinha de Neve e sua mãe convivendo com o rei no castelo. A Pretinha de Neve não vai gostar daquela vida que ela leva no castelo, porque ela quer conhecer o mundo, está curiosa sobre o mundo, então ela foge do castelo. E o rei vai atrás dela. O rei vai atrás dela, levando doces envenenados. Essa é uma mudança que poderia ter sido mantida nas frutas, né? Uma maçã é muito melhor do que um doce para as crianças, mas enfim. Enfim, ele vai atrás dela com doces envenenados para trazer a Pretinha de volta para o castelo. Mas ao decorrer da narrativa ele se arrepende um pouco disso. Enfim, não vou contar o final. Mas o mais interessante é como que o enredo também inverte essa lógica de colocar um vilão 100% malvado na história. E também o narrador. Talvez o narrador seja uma das questões mais interessantes em Pretinha de Neve. Ele não apenas apresenta os personagens e faz um diálogo com o leitor desde o início, mas ele também traz os elementos de intertextualidade. Então você tem elementos de intertextualidade entre a obra Pretinha de Neve e o Branca de Neve, claro. Também tem elementos sobre Alice no País das Maravilhas, também sobre Chapeuzinho Vermelho e outros contos de literatura infanto-juvenil. Por isso, você tem um espaço de valorização não só da presença de uma personagem negra, mas da cultura afro-brasileira também. O Pretinha de Neve ele consegue reunir todos esses elementos em uma narrativa muito interessante. Então nós temos uma representação em Pretinha de Neve que vai muito além de trocar a cor da personagem. É uma representação que vai modificar os elementos da narrativa como um todo. Espaço, tempo, personagens, enredo e narrador. Uma valorização, claro, de elementos da presença do negro e elementos da cultura afro-brasileira. Claro, o autor faz isso com uma forma de ironia e uma forma até mesmo de denúncia dos espaços que os negros ocupam nos contos de fada. Mas vale para reflexão e vale para você pensar. E principalmente como um primeiro contato com essas formas de manifestação. Né? Então, eu acredito que é interessante você ver o Pretinho de Neve e ir além. Existem vários elementos de contos e narrativas orais que são agora adaptados pelos autores negros que trazem elementos de valorização de presença negra mesmo e de cultura afro-brasileira.